Boa noite, querido irmão, graça e paz. Eu quero chamar a todos a abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2. Vou pedir que você abra em dois textos, eles estão próximos, vai facilitar a sua vida. Capítulo 2, do versículo 19 ao 22, e o capítulo 4. Você pode abrir a partir do versículo 10. Então mantenha esses dois textos abertos. Eu quero ler a palavra de Deus com você e então orarmos para que o Senhor nos conduza aqui mais uma vez na sua santa palavra, falando ao nosso coração e nos conduzindo aqui por sua graça e por sua misericórdia. Vamos ler a palavra do Senhor, capítulo 2, do versículo 19 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para habitação de Deus no Espírito. Capítulo 4 agora. E Ele mesmo, versículo 11, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor, clamar por sua direção. Em nome de Jesus, Senhor, nós rogamos a Ti, clamamos ao Senhor, a Tua condução aqui, Tua graça e Tua misericórdia. Pedimos, Pai, que a Tua palavra encontre nosso coração, nos convença, nos exorte e nos estimule, nos trazendo vitalidade, vida, para a obediência e para crescermos e nos aperfeiçoarmos para o Teu serviço, Pai, em nome e por amor de Jesus, amém. Queridos irmãos, nós temos aqui um texto que é um texto via de regra muito conhecido. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta que todos nós de alguma forma já ouvimos alguma referência a ela, algum versículo a respeito dela. Você certamente já deve ter ouvido que pela graça de Deus é que nós somos salvos. Isso é mediante a fé, não vem pelas obras. Certamente você deve ter ouvido que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas sermos cheios ou deixarmos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Certamente você já ouviu
textos dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados, capítulo 5. Certamente você já ouviu falar: maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. E certamente você já ouviu falar sobre os filhos obedecerem aos pais e também sobre as mulheres serem submissas aos próprios maridos. Mas observe, todo esse contexto da carta de Efésios é um contexto que não está fora do grande contexto das Escrituras. E que muitas vezes, quando lemos as cartas, nós pensamos muito no contexto imediato, na cultura, no contexto da igreja, naquilo que estava existindo, acontecendo, qual a intenção do autor quando se referiu e quando se dirigiu à igreja do Senhor. Certamente, eu quero tratar aqui com você sobre essa natureza da igreja. Eu quero tratar com você sobre aquilo que faz a igreja ser igreja, aquilo que conduz a igreja da maneira como ela precisa ser e como ela precisa caminhar na vida. Mas eu quero pensar então aqui com você na natureza da igreja como uma natureza que é procedente da natureza da palavra de Deus. Então, se pensássemos aqui como um tema naquilo que queremos expor aqui, talvez poderíamos chamar sobre a natureza da palavra de Deus e a natureza da igreja. Quando eu falo sobre natureza e essa natureza da igreja sendo procedente da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem em si, tem a natureza a priori, ela tem a natureza primeira, ou seja, a palavra de Deus é criadora, ela é quem criou todas as coisas, porque Deus criou todas as coisas. Então, a autoridade da palavra de Deus está em Deus. A autoridade da palavra de Deus, a autoridade das Escrituras, ela está firmada no fato de que Deus é verdadeiro, de que Deus é o Criador, de que Deus tem a autoridade sobre todas as coisas que foram criadas pela sua palavra. Então nós não precisamos em si defender a autoridade da palavra de Deus, porque quem é essa autoridade que a defende é o próprio Senhor. Nós temos então o acesso à natureza da palavra de Deus, que é um acesso, vamos chamar de apologeta, é aquela natureza da palavra que ela tem em si mesma, no fato de anunciar aos homens tudo, e a todos os homens, tudo o que eles devem crer a respeito de Deus, e os nossos catecismos nos ensinam isso. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, nos ensinam tudo que o homem deve crer a respeito de Deus. Essa é a natureza apologeta da palavra de Deus. É quando ela corrige, quando ela ensina, quando ela anuncia aos homens tudo aquilo em que eles devem realmente crer. Tudo na existência, tudo na história, tudo na vida, que de fato atinge um nível de crença, que pode ser elevado ao nível de crença, e você pode colocar toda a sua fé naquilo. É a palavra de Deus, com essa natureza que ela tem, que faz esse trabalho pelo Espírito de Deus. Mas a natureza de Deus, ao anunciar ao homem e mostrar ao homem aquilo que ele deve crer a respeito de Deus, ela também apresenta então o outro aspecto da sua natureza, que é a natureza doutrinária da palavra de Deus, a natureza pedagógica, ou seja, como cremos e afirmamos nos nossos catecismos, ela também nos ensina o dever que Deus requer de todo homem. Então observe, está na natureza da palavra de Deus o fato de que ela nos convence sobre tudo aquilo que devemos crer, mas também está na natureza da palavra de Deus como devemos proceder, qual é o dever que Deus requer do ser humano. Sem a natureza e sem o trabalho apologético,
convencedor, o trabalho que o Espírito e a palavra de Deus agem e fazem no nosso coração, jamais podemos encontrar e caminhar nesse segundo aspecto, que é aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre o dever, sobre aquilo que devemos viver, realizar, como devemos agir, como devemos andar, como devemos nos referir e nos posicionar diante de Deus, que é o nosso Criador. Então observe, se esses dois aspectos fazem parte dessa mesma natureza, da palavra de Deus, que é criadora de todas as coisas, nós precisamos compreender que a nossa obediência, que aquilo que nós realizamos, ou o dever que nós temos para com Deus, ele é sempre uma consequência da verdadeira fé que temos em Deus. Quando nós nos aproximamos dele, quando temos então a revelação clara da sua palavra sobre a natureza divina, sobre quem é de fato Deus, só assim nós podemos nos posicionar, agir e obedecer a ele com fidelidade. Ok? Então observe. Quando tratamos então sobre a igreja, e aqui o texto de Efésios nos chama a atenção sobre essa realidade na nova aliança do povo de Deus. Então eu peço que você volte um pouco no capítulo 2, no versículo 11 e 12. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Observe que, afirmando a esses irmãos que em outro tempo eles estavam sem Cristo, o apóstolo Paulo diz: vocês estavam separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O apóstolo Paulo está unindo aqui essa revelação que é a palavra de Deus, essa natureza reveladora da palavra de Deus, como um todo. O apóstolo Paulo não está se detendo aqui no Novo Testamento, na realidade falseada que muitos de nós terminamos acreditando, de que em Cristo Jesus nós estamos vivendo agora numa outra era e numa outra dimensão, em que nós vivemos apenas pela graça. Uma graça que, desconsiderando o Antigo Testamento, as alianças, o povo de Israel, a revelação que Deus deu ao seu povo na história, diante e vivendo com esse povo na história, desconsiderando tudo isso, terminamos compreendendo a graça de Deus na nova aliança como uma graça barata, ou seja, uma graça que faz com que eu e você determinemos agora qual é o dever que nós temos para com Deus. Porque nós nos esquecemos do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo está nos dizendo que quando estávamos sem Cristo, nós éramos separados da comunidade de Israel. Isso não é referência ao Novo Testamento. Isso é referência ao Antigo Testamento. Nós éramos estranhos às alianças da promessa. Isso não é Novo Testamento. Isso não é no Evangelho. As alianças da promessa Deus fez desde a criação. Vimos hoje de manhã aqui, Gênesis 3,15, o Senhor anunciando ali, após a queda, a redenção que viria pelo seu ungido, pelo seu filho, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O que significa dizer que esta palavra, que tem sua natureza apologética e tem a sua natureza doutrinária, pedagógica, ela nos ensina. Essa palavra se revela como um todo, de maneira progressiva, toda alinhavada, construída, de forma que o Velho Testamento tem toda a sua finalidade em apontar para o Novo, e o Novo Testamento tem todo o seu fundamento no Antigo Testamento. É neste sentido que nós chegamos no capítulo 2, versículo 19,
então o apóstolo Paulo dizendo, esse é o texto que eu quero trabalhar com você. Assim, agora em Cristo, vocês não são mais estrangeiros e vocês não são peregrinos, mas agora vocês são concidadãos dos santos. O que isso significa? Então ele explica, vocês agora são famílias de Deus, família de Deus. Vocês fazem parte do grande elo que toda a revelação de Deus está construída e alinhavada sobre ele. Porque o Senhor Deus nos deu na criação logo um homem e uma mulher, a primeira família. E a revelação do Senhor nos mostra que esta família é a família que teve o primeiro pacto com o Senhor. Esta é a família que quebrou esse pacto, mas Deus, em sua graça eterna, não deixou com que essa família se perdesse. Ele promete então a aliança da graça, a aliança da promessa, é entregue a esta família. E esta família que se desenvolve é a família de onde procede o povo de Deus. O Israel de Deus, a igreja do Senhor, que por toda a história está presente como um povo que Deus escolheu para revelar a sua palavra, apologética e doutrinária. Esta palavra que convence o coração, que corrige as visões equivocadas que temos do mundo, ela também nos ensina como nós devemos proceder diante de Deus. O apóstolo Paulo então nos traz agora Cristo Jesus como sendo aquele que nos insere na família de Deus, mas então ele traz agora uma outra figura que também está conectada com a antiga aliança. Vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Observe, vocês são edificados sobre a revelação dos profetas, Antigo Testamento. Vocês são edificados sobre o ensino dos apóstolos, aquilo que o Novo Testamento nos traz, concluindo, explicando, aprofundando, ampliando as verdades do Evangelho que estão sempre expostas em toda a palavra de Deus. Mas aqui há uma figura que é de forma mais prática apontando ao Velho Testamento, é o fato de que ele diz que nós somos um edifício. Observe então, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, o fundamento de tudo isso, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Isso é uma figura veterotestamentária do tabernáculo e do templo. Deus mostrando ao seu povo que não revelaria a si mesmo e a sua palavra de forma distante do seu povo, mas no meio do seu povo, habitando entre o seu povo. Ele diz então que o povo construa esse tabernáculo. Ele manda Moisés construir esse tabernáculo. E neste tabernáculo a presença de Deus se faz plena, habitando no meio do seu povo. Esse povo, então, tem a noção clara de como eles devem viver e caminhar, não apenas na maneira como eles devem crer em Deus, mas em tudo aquilo que Deus requer deles na vida. Deus está no meio do seu povo. E a representação que o Senhor dá ao seu povo, depois que eles constroem o tabernáculo, é que a palavra, a tábua do testemunho, estará ali ocupando um lugar central no tabernáculo. Elas ficam guardadas na arca da aliança. E por isso a arca é a arca da aliança, porque ela guarda as tábuas da lei, a palavra reveladora, que significa Deus está em nosso meio e Deus fala conosco. Ele não apenas se apresenta, mas como ele também diz, vocês precisam viver dessa forma, para viver comigo. Então, capítulo 4, o apóstolo Paulo diz então, que nesse grande edifício que o Senhor está construindo, e alcança a sua plenitude em Cristo Jesus, versículo 11, ele concede então, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Essa é a grande história da igreja e do povo de Deus. O Senhor sempre estabeleceu lideranças pela sua própria palavra,
para conduzir o povo pela palavra diante do Senhor. Então, esses que o Senhor levanta, ou esses que o Senhor concede à sua igreja, ao seu povo, eles desempenham o seu trabalho, versículo 12, observe, com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos. A palavra de Deus nos revela quem é Deus, mas ela também nos revela na maneira que nós no dever que nós temos diante de Deus e para com Deus. A maneira como nós devemos ser, viver e andar. Para o aperfeiçoamento dos santos. Então, os homens que o Senhor levanta para ensinar, para revelar, para mostrar, para usar e fazer uso da natureza da palavra de Deus, que é apologética e doutrinária, são homens que o Senhor dá à sua igreja, para que a sua igreja possa ser aperfeiçoada. Observe, não é o aperfeiçoamento seu que Paulo se refere, mas é o aperfeiçoamento dos santos. Então, ele prossegue dizendo, para que esse aperfeiçoamento dos santos? Para que a igreja precisa ser aperfeiçoada? Para o desempenho do seu serviço. Em toda a história, Deus levantou profetas, apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, com uma finalidade: para que o povo dele seja aperfeiçoado. Com uma outra finalidade: para que esse povo possa desempenhar o serviço dele. Sem o aperfeiçoamento que temos na palavra de Deus, o nosso serviço será sempre aquém daquilo que é o dever que Deus requer de todo homem. Sem que nós compreendamos que a palavra de Deus revela em toda ela a vontade de Deus, como eu e você devemos caminhar, nós jamais poderemos desempenhar o nosso serviço da maneira que Deus quer que eu e você desempenhemos. E para que eu e você devemos desempenhar esse serviço? Observe que o apóstolo Paulo nos mostra que esse grande tabernáculo, esse grande templo, esse grande edifício que o Senhor construiu no Antigo Testamento, ordenou que o seu povo construísse, agora em Cristo, pela habitação do Espírito Santo de Deus, ele está sendo construído a partir da unidade de homens e mulheres que, crendo em Deus, na sua palavra, agora passam a viver de forma unida, conjunta, comunitária, familiar, e assim cada um, em obediência individual à sua palavra, podem então somar para que esse corpo seja edificado. E então ele diz, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, não você, não eu, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. Se você tem filho pequeno, você sabe como que você diz uma coisa a ele, você quer que ele se comporte de tal forma, nem pensa aqui em coisas muito grandes, não. A maneira que você quer que ele sente à mesa, a maneira que você quer que ele beba água, coisas assim que você faz questão na sua casa, você preza por essas coisas. Você sabe que basta ele passar uma hora com outros amiguinhos, e daqui a pouco ele volta, cheio de ideias, que você fala assim... De onde saiu isso? Como assim? Aí você sabe que eu não gosto que você faça isso. Por que você está fazendo isso? Se você conhece os amigos, você já faz aquelas conexões, né? Se você é mãe, você sabe do que eu estou falando. Eu conheço a minha. Então observe. A ideia aqui é que
esse aperfeiçoamento e essa edificação da igreja é para que nós edifiquemos esse corpo, nós possamos dar o crescimento a esse corpo, ser parte desse crescimento, para que a gente chegue a essa unidade de fé, conhecimento do Filho de Deus, para que a gente não seja como menino, de um lado para o outro, agitado por todo o vento de doutrina. Agora observe que o contexto aqui de agitado de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, não é um contexto agora apologético. Não é um contexto onde a palavra de Deus está cumprindo a função dela em você conhecer a Deus, ou em fazer você crer em Deus, como Ele se revela, mas é como você deve se portar, qual é o seu dever para com Deus. E o grande tropeço da igreja nos nossos dias, o grande tropeço da nossa geração, ou nos últimos 100 anos, talvez, o nosso grande tropeço tem sido exatamente no fato de que nós não compreendemos de que a palavra de Deus é aquela que determina. Ela não te dá sugestões, ela diz como é que deve ser o seu proceder diante de Deus e para com Deus. Por isso, nós somos agitados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. E aqui doutrina é ensino. Pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Observe, é certo que aqueles que estão sentados em um culto, aqueles que vão a uma escola dominical, aqueles que frequentam uma igreja de maneira fiel por 10, 20, 30, 40 anos, é certo que eles sabem que a palavra de Deus veio do Senhor. É certo que nós sabemos que ela é a palavra de Deus, cremos nisso. Mas o nosso grande tropeço não tem sido em toda essa construção, mas tem sido em perceber o quanto a palavra de Deus é aquela que também determina a maneira como nós devemos nos proceder em absolutamente tudo. Em absolutamente tudo. Sim, tem aspectos da nossa vida, dos mais íntimos, aqueles que estão mais lá dentro da sua casa, que só você, seu marido, sua esposa, seus filhos, só vocês sabem. Esses aspectos, a palavra de Deus, sim, ela dá norte, ela determina, ela diz como as coisas devem ser. Mas a nossa geração foi abolindo as escrituras do Antigo Testamento, foi abraçando apenas um Novo Testamento, e nós começamos a simplesmente ficar sem os nossos alicerces que sustentam a revelação do Novo Testamento. Muitas vezes queremos construir, fazer com que a igreja cresça, todos desejamos isso. É fato que nenhum de nós quer ver uma igreja diminuindo. Nenhum de nós quer ver uma igreja fechando, desde que seja genuína, que pregue a palavra de Deus. Acho que não, a gente até ora, diz, Senhor, tem misericórdia, encerra logo esse negócio. Mas quando a igreja é uma igreja que está buscando a fidelidade das Escrituras, todos nós queremos que ela cresça. Mas não há como ter crescimento se não houver o alicerce profundo que já nos foi entregue da palavra de Deus no Antigo Testamento. E por isso o apóstolo Paulo nos remete a essa figura de que a igreja nada mais é do que esse grande tabernáculo, esse grande templo, de que na nova aliança não é mais feito por pedras mortas, inanimadas, mas como o apóstolo Pedro nos lembra, é construído pelas pedras vivas. Qualquer semelhança não é coincidência.
Eu quero então pedir que você vá a Êxodo. O livro de Êxodo termina com a instrução agora do Senhor ao povo dele. Depois de que eles então são retirados do Egito, eles foram libertos da escravidão. Depois de o Senhor usar da sua graça, tirando o que se refere àquilo que Ele fez com a nossa própria vida, nos libertando da escravidão dos nossos pecados, o Senhor então começa a dar instruções ao seu povo na maneira como eles devem viver. Então, acompanhe, capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés, versículo 1, fala aos filhos de Israel que tragam ofertas, de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. E então, versículo 10, também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados, no meio será, 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, de 1 côvado e meio a altura. Então o Senhor, depois de libertar o seu povo, começa a dar ao povo a maneira como eles devem adorar a Deus, mais precisamente cultuar ao Senhor. Foi sempre assim na história. O Senhor então entregou os mandamentos, capítulo 22, tendo entregue os mandamentos, o que nós enxergamos é que os 3 primeiros mandamentos estão concentrados exatamente na maneira como nós devemos adorar a Deus. Adorar somente a Ele e como adorar a Ele. A palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, então, conduz sempre o povo, antes de tudo, na maneira como deve cultuar ao Senhor. Então observe, seguindo os capítulos, você observa as minúcias, a maneira como Deus é zeloso, na maneira como o povo deve cultuar a Ele, até na estrutura que está sendo criada. Deus ordena que a arca seja feita com determinadas medidas. Deus ordena que o propiciatório seja feito com as determinadas medidas, com a determinada forma. A mesa também deve ser de madeira, terá um comprimento de 2 côvados, e então ele diz todas as medidas. O candelabro, você vai fazer um candelabro de ouro puro, a ouro batido, se fará este candeeiro, esse pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. Observe, querido, Deus não é Deus de deixar pontas soltas. O Senhor Deus se revela ao seu povo como um Deus extremamente santo, extremamente zeloso, um Deus que então, ao anunciar e dizer ao povo como eles devem cultuar a Ele, como eles devem se portar, termina o texto de Êxodo. Então eu estou fazendo o caminho para que você perceba, é a revelação de Deus que está caminhando aqui. Deus nos entregou para que a gente compreenda que toda ela é importante para a nossa vida, no que refere-se a Deus e no que se refere a nós, em como devemos nos portar e qual o dever que temos diante de Deus. Capítulo 36, se você der esse salto, versículo 2, Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e a todo homem hábil, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Veja, ao mesmo tempo que o Senhor está dizendo as minúcias de como as coisas devem ser feitas, Ele também está movendo corações e dando a sabedoria aos homens, para que eles possam cumprir exatamente tudo aquilo que Deus quer que seja feito. Então, seguindo o texto,
as cortinas do tabernáculo, versículo 8, esses homens hábeis que Deus estava movendo e dando sabedoria. Eles fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins. De obra de artista as fizeram. Você sabe o que é isso? A referência aqui é a obra que estava sendo feita ali. Tinha um zelo que não era, que você olhava e percebia. Alguém muito inspirado, alguém que tinha dom, alguém que tinha uma capacidade que só Deus pode dar. Foi quem fez aqueles instrumentos, foi quem fez aquelas cortinas, foi quem fez todos esses utensílios. Não era uma coisa feita por qualquer um, eu vou fazer, não. Deus levantava homens hábeis para que eles fizessem aquilo que Deus estava ordenando fazer. O final então de tudo isso, eu quero não me alongar, capítulo 39, versículo 42. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo havia ordenado, assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Por que Moisés os abençoa? Moisés é aquele que estava ali, levantado por Deus, mesmo Deus tendo levantado outros homens com as capacidades artísticas para cumprir aquilo que nem Moisés conseguia fazer. Moisés não pôde fazer as cortinas, não pôde fazer os candelabros, não pôde fazer absolutamente nada. Deus não tinha dado dom a Moisés para que Deus fizesse aquilo, para que Moisés fizesse aquilo. Deus deu dons aos homens. Moisés é aquele que vem observar e perceber se o que foi feito exatamente como Deus havia dito a ele para que fosse feito. E o texto diz, Moisés olhou cada coisa e disse exatamente, estava tudo feito como Deus mandou. E então Moisés os abençoa. A bênção de Deus vem sobre o povo de Deus, quando o povo de Deus cumpre a palavra de Deus, do jeito que a palavra de Deus disse que é para ser. Uma geração que se levanta e que não deseja cumprir a vontade de Deus para a sua vida, como sendo a sua própria vontade, é uma geração que não será abençoada pela palavra de Deus. Esta é uma verdade que nós podemos tirar do Antigo Testamento como verdade do Novo Testamento, porque a graça de Deus está presente nos dois, e a obediência à palavra de Deus é a obediência a toda a palavra de Deus, e não a uma parte da palavra de Deus, porque ela não pode ser esfacelada. Por isso a natureza da igreja é uma natureza que é procedente da palavra de Deus. A igreja só é igreja quando está reunida em obediência à revelação de Deus. O crente só pode dizer que é crente quando ele não é movido pela subjetividade das suas crenças, mas pela objetividade da palavra de Deus. Ela diz que é assim que eu tenho que andar. Segundo o que o Senhor havia ordenado, assim fizeram, e Moisés os abençoou. Voltando a Efésios, querido, observe. Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Querido, eu não sei qual é a situação do seu coração hoje. Eu não sei qual é a sua situação de vida, como você tem se portado diante do Senhor. Mas certamente você sabe que a palavra é palavra de Deus. Talvez seja preciso desconfiar do seu próprio coração. Richard Baxter diz que eu e você não devemos dar crédito ao nosso coração com tanta facilidade. Ele trata sobre isso no livro Quebrantamento.
em que ele está tratando sobre como o nosso coração deve andar diante de Deus. Nós somos uma geração, querido, que o nosso grande tropeço é que nós sequer sabemos no que nós somos ignorantes. E nós começamos a dar muito crédito ao nosso coração, achando que tudo na nossa vida está andando em perfeito estado, simplesmente pelo fato de que nós estamos gostando e satisfeitos com a vida que nós temos. Quando a palavra de Deus diz que nós somos levados e devemos ser aperfeiçoados, até que cheguemos ao pleno conhecimento, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Uma palavra que não cabe na vida do povo de Deus é a acomodação. Nossa vida jamais pode ser uma vida satisfeita, porque nós fomos chamados por Deus para a edificação da sua igreja. Como é que você vai lá trabalhar somente? Não. Você é parte dessa estrutura que o Senhor está construindo na terra. A igreja é a sua única representante na terra. É o lugar onde a graça de Deus habita. É o lugar onde Deus quer de fato abençoar, para que as nações possam ver como Deus de fato é real, como Ele de fato se move na vida, na história, como Ele está ainda agindo nesse mundo. Eu e você precisamos compreender que a nossa caminhada precisa ser cada dia mais conduzida ao serviço do Senhor. Nunca na acomodação, nunca na satisfação, nunca na falsa esperança de que nós já fizemos aquilo que deveríamos fazer, já cumprimos o nosso papel. Não há, como outras vezes já disse, a aposentadoria para crente. A palavra de Deus deve ser aquilo que nos conduz nas minúcias da nossa vida. Somos uma geração, e como hoje tentei explicar em uma conversa, quando cito aqui geração, por favor, não pense mais como antigamente a gente pensava, geração, 10 anos, né? As coisas mudam de uma maneira tão veloz, mas eu estou pensando aqui quase numa era. Há um desvio da palavra de Deus, centenário. Nós somos uma geração que perdeu as informações profundas e importantes para a nossa construção, para a nossa fé, para nos conduzir na maneira como devemos proceder diante de Deus. Somos uma geração que aprendemos que nós podemos trocar de igreja para permanecer bem no emprego. Somos uma geração que aprendemos que a gente pode se adequar no reino, mas nunca tentar se adequar no emprego para continuar servindo no reino de Deus. Nós trocamos de estado, mudamos o estado da nossa própria vida, mudamos o estado da nossa relação com Deus, mas muitas vezes não temos a coragem de perder um emprego, de perder uma profissão, por fidelidade a Deus, por simplesmente crermos que a palavra de Deus é aquela que é criadora de todas as realidades. O Senhor nos concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento, para o nosso serviço, para que a gente sirva, para que o corpo de Cristo seja edificado, até um dia que de forma conjunta todos nós cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus.
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. O mundo há de conhecer a Deus e a Jesus Cristo pelo simples fato de que o povo de Deus é chamado à fidelidade às Escrituras, não em uma parte da vida, mas em toda a vida. Querido, lembremos, como hoje de manhã citamos, o nome do Senhor está sobre o seu povo. É esse nome que eu e você carregamos. Há uma igreja que o Senhor está edificando, que eu e você sejamos encontrados fiéis. Não negocie. Feche seus olhos.